Esse casal comprou um carro e deixou o carro estacionado na frente da casa e saiu a pé. Foi em algum lugar e voltou depois de 2 horas. Mas nesse tempo que o casal ficou fora, o filhinho, uma criança, pegou um objeto pontiagudo e riscou todo o carro. E riscou todo o carro. E riscou todo o carro. Fez casinha, fez coqueiro no carro, riscou todo o carro. Quando os pais voltaram e que viram aquilo no carro novo deles, conta a história que tanto o homem quanto a mulher ficaram possessos, endemoniados, fora de si. Você já parou para pensar na eternidade? Você já parou para pensar na sua própria morte? É sobre isso que eu quero falar hoje, porque muitas pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer, vivem de forma irresponsável, sem pensar na eternidade. É sobre isso que eu vou estar falando com você. Por isso, não saia daí de maneira nenhuma. Sabe, no final eu quero fazer uma oração. Vou orar por você, sua casa, sua família, seu presente, seu futuro. Mas eu quero orar pelas crianças. Crianças que estão nos orfanatos, crianças que estão abandonadas, crianças sem pai, sem mãe. Eu quero orar pelas crianças hoje. Então, vamos fazer assim? Coloca o nome de 1, 2, 3 crianças aqui. No final, eu vou estar orando pelas crianças, ok? Salmo 90. Esse é um salmo de Moisés, tá? Moisés que escreveu durante o período que estava no cativeiro e de alguma forma foi preservado e se tornou parte deste inário dos judeus. Salmo 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O tempo não para, ele passa e passa rápido. Alguns se preocupam com o envelhecimento somente quando os anos já se passaram. Não ouviram a advertência do pregador? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eclesiastes capítulo 12. Os dias desperdiçados são justamente os que não trouxeram nenhuma lição sábia ao coração. Então, os dias perdidos são aqueles que não agregou nada de interessante, de valor à nossa vida. Nós precisamos considerar alguns elementos chaves da oração feita neste salmo por Moisés. Primeiro, somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. Com quantos anos você está hoje? Eu, por exemplo, estou com 60 anos. Somente Deus sabe quantos dias ainda restam para nós vivermos. A morte é inegável. Igualmente certo o fato de que ninguém sabe em que dia ela virá. Deus, o nosso professor supremo, conhece, ele é conhecedor de todas as coisas, marca a carga horária na escola da vida. Ele é quem assina o diploma ou reprova os alunos. A segunda coisa a considerar nesta oração feita por Moisés: os melhores alunos desta escola da vida pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício do tempo. Ninguém melhor do que Ele, que é eterno e é criador de todas as coisas e que tem a nossa vida nas palmas das suas mãos, ninguém melhor do que Ele para nos instruir, para nos ensinar. A terceira coisa que nós precisamos considerar nessa escola da vida, cujo professor é Deus, é que o objetivo das lições de Deus visa alcançar um coração sábio. Ele mostra o caminho e motiva seus servos a progredir nessa direção. Revelou sua infalível palavra para ser luz e lâmpada para os pés dos que andam nos caminhos sinuosos deste mundo. A
quarta coisa que a gente precisa considerar nesta oração feita por Moisés é que indagaremos sobre o que quer dizer coração sábio. Estas palavras têm um paralelo na mensagem de Paulo. Não cessamos de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, Colossenses 1:9. Se Deus nos ensina clara e inconfundivelmente sua vontade, não ficaremos mais presos à cegueira que baseia suas decisões no acaso de uma loteria. Infinitamente melhor é escolher sob a direção daquele que conhece o futuro tão plenamente como o passado, segundo Romanos 8:14. Por isso, nessa escola da vida, precisamos aprender com Deus. Ele conhece o futuro, ele conhece o presente, ele conhece o passado. Agora, viver com sabedoria. Sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem além do horizonte desta vida curta e insegura. Agora, eu quero refletir com você hoje sobre este salmo tão importante. Salmo 90. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Agora, o que é viver com sabedoria? Você está vivendo com sabedoria? Você está vivendo com inteligência espiritual? Você está vivendo a vida com sabedoria? Mas Josué, afinal de contas, o que significa viver com sabedoria? Viver com sabedoria significa viver uma vida que agrada a Deus em tudo. Viver uma vida que faz Deus sorrir. Aí você me pergunta, Josué, o que faz Deus sorrir? A nossa obediência. Toda vez que você obedece a palavra, toda vez que você obedece aquilo que Deus diz para você, você está fazendo Deus sorrir. A nossa santidade faz Deus sorrir. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A nossa santidade, que é consequência da obediência, faz o coração do Pai eterno sorrir. O nosso amor por Ele, o seu amor por Deus, pelo Pai eterno, faz o coração dele sorrir. O que é viver sabiamente? Segundo, é viver segundo o propósito para o qual nascemos. Cada um de nós fomos criados para um propósito. Por exemplo, esse iPad foi criado para um propósito. Essa garrafa foi criada para um propósito. Esses fones de ouvido foram criados para um propósito. Essa caneta foi criada para um propósito. Você foi criado para cumprir um propósito. Agora, preste atenção. Tanto essa caneca, quanto o fone de ouvido, o iPad, em cumprindo o seu propósito, eles estão servindo. Então, existe um propósito comum para mim, para você, para todos nós. Que propósito comum é esse? Servir. O próprio Jesus disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, esse é o propósito dos propósitos, entendeu? Se você está cumprindo, por exemplo, você é médico, está cumprindo um propósito como médico. Você é engenheiro, está cumprindo um propósito como engenheiro. Você é pastor, está cumprindo um propósito como pastor. Mas todos vocês, o pastor, o médico, o engenheiro, o eletricista, o construtor, o pedreiro, todos estão servindo. Por isso que eu sempre digo que quem não vive para servir não entendeu a razão pela qual está aqui. A única razão que justifica a sua presença no mundo é o seu serviço. A única razão que justifica a sua presença no mundo é o seu serviço. Então, primeiro, viver com sabedoria é viver agradando a Deus. Segundo, viver com sabedoria
é viver segundo o propósito comum de todos. Servir, servir e servir. Viver com sabedoria é viver com gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quem vive para servir, quem vive para agradar a Deus e quem vive com gratidão, entendeu a razão do viver, entendeu por que está aqui, entendeu o que significa viver de forma sábia. Gente assim transborda sobre a vida dos outros. Gente assim se torna um canal da bênção do Senhor para a vida dos outros, aonde quer que esteja, por onde quer que passa. Glória a Deus. Em quarto lugar, viver sabiamente é viver uma vida de desapego, tá? De desapego. Sabe, infelizmente hoje existem muitas pessoas que transformam coisas em ídolos, certo? Coisas em ídolo. Eu nunca me esqueço de uma história que eu ouvi de um casal que comprou um carro. Isso faz muitos anos. Esse casal comprou um carro e deixou o carro estacionado na frente da casa e saiu a pé. Foi em algum lugar e voltou depois de 2 horas. Mas nesse tempo que o casal ficou fora, o filhinho, uma criança, pegou um objeto pontiagudo e riscou todo o carro. E riscou todo o carro. E riscou todo o carro. Fez casinha, fez coqueiro no carro, riscou todo o carro. Quando os pais voltaram e que viram aquilo no carro novo deles, conta a história que tanto o homem quanto a mulher ficaram possessos, endemoniados, fora de si. E eles bateram tanto nas mãos da criança, os dois, tanto o homem quanto a mulher, um segurava, outro batia, outro segurava. Eles bateram tanto nas mãos da criança que foi necessário à noite levar essa criança para o hospital. E naquele lugar, sem muito recurso, e há muitos anos atrás, a solução para salvar a vida da criança foi amputar as 2 mãos da criança. Conta-se que no outro dia, quando os pais foram visitar a criança levantou os 2 toquinhos de braço e disse: papai e mamãe, eu não risco mais o carro de vocês. Diz que esse homem sai correndo, vai na sua casa, pega um revólver calibre 38, se suicida, e a mulher foi parar no hospital dos loucos porque teve um problema mental diante de tudo que aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque para aquele casal o carro valia mais do que gente. O carro se tornou seu ídolo e o seu Deus. E quantas pessoas transformam coisas em ídolos, coisas em seu Deus? Preste atenção, viver uma vida de desapego. Quando Jesus disse bem-aventurados humildes, no original ali é mendigo. Bem-aventurados são aqueles que diante de Deus se vê como um pobre, miserável, pecador, um mendigo. Ou seja, são pessoas que têm, mas não se deixam ter pelo que se tem. São pessoas que possuem, mas não se deixam possuir por aquilo que possuem. São pessoas desapegadas. Viver com sabedoria é viver tendo como se não tivesse. É viver com desapego. Eu tenho uma boa casa, mas não é a minha idolatria, não é o meu ídolo. Eu tenho um bom carro, mas não é a minha idolatria, não é meu ídolo, certo? Eu tenho um recurso financeiro, mas eu não me deixo ter. O dinheiro vai ser sempre um servo e nunca o meu Senhor. Então, viver com sabedoria é viver completamente desapegado. Sabe, um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega o seu
único filho, a quem você ama, vai até o Moriá e oferece em sacrifício a mim, sabe? E Abraão obedeceu, pegou Isaac, pegou o cutelo, pegou a lenha e foi para o Moriá. Chegando lá, amarrou o filho, colocou sobre o altar e ele já ia sacrificar ao Senhor, quando um anjo aparece e diz: Abraão, não precisa fazer isso. Eu só queria, o que Deus estava querendo ensinar, dizer para Abraão, eu só queria ver se eu ainda ocupo o primeiro lugar no seu coração. Há muitas pessoas que preferiram perder o Deus da bênção para ficar com a bênção como seu Deus. Cuidado, cuidado. Abraão disse com a sua atitude: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu posso até entregar a bênção, mas eu continuo com o abençoador que pode me abençoar outra vez. Então, viva de forma desapegada. Viva de forma desapegada. Viver com sabedoria, por último, é viver desfrutando de tudo aquilo que Deus nos deu para desfrutar. E eu quero colocar aqui algumas coisas que a gente precisa desfrutar mais. Desfrutar da família. Deus, por exemplo, me deu uma família linda, uma esposa maravilhosa, filhos, noras, genro, netos. Eu preciso desfrutar da companhia, da comunhão, da beleza desta família. Você está desfrutando da sua família? Sua família realmente é o seu desfrute. É um absurdo quando uma pessoa, não é, vê os filhos indo embora, se casando, aí os filhos não voltam para celebrar com o pai não vai ao encontro dos filhos e as coisas, e a família se dilui. Não, a gente precisa desfrutar da família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, desfrutar desta comunhão boa, desfrutar dos irmãos. Eu tenho 8 irmãos, eu sou de uma família de 9 filhos, meus pais tiveram 9 filhos, a gente precisa desfrutar da companhia, da comunhão, sabe? Na minha casa não tem essa de um não conversar com o outro, um ficar brigado com o outro, um ter ódio do outro. Eu fico assim assustado quando eu ouço alguém dizendo: faz 4 anos que eu não falo com meu irmão, faz 10 anos que eu não converso com a minha irmã. Não, gente, a gente precisa desfrutar da comunhão com os nossos irmãos. Amigos. Charles Swindoll diz que amigos são como árvores frondosas, que em tempos difíceis oferecem sombra e frutos. Então, amigos precisam ser desfrutados. Qual é o valor que você dá aos seus amigos? Qual é o valor que você dá às pessoas que você tem amizade? Qual é o valor? Preste atenção. Desfrutar da igreja. A igreja, essa comunidade dos convertidos a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é santuário do Espírito Santo. A igreja, a gente precisa desfrutar mais da igreja. Oh, amados, nós fazemos parte da família dos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Você está envolvido com a vida da igreja, participando da vida da igreja, misturado com a vida da igreja. Viver com sabedoria é desfrutar da família, é desfrutar dos amigos, é desfrutar dos irmãos, é desfrutar da igreja. Você está desfrutando. Sabe, muitas pessoas não dão valor àquilo que deveriam dar valor, tá? E é interessante que outro dia um médico estava falando: eu trabalhei numa ala em um hospital onde morria gente todo dia, pacientes terminais. E ele disse: muitas vezes, um paciente, na hora da morte, pegou na minha mão e não falou do carro que não comprou, não falou da casa que não conseguiu comprar, não falou da fazenda que tinha comprado, simplesmente falou: por que eu não passei mais tempo com a minha família? Por que eu não passei mais tempo com meus irmãos? Por que eu não passei mais tempo com os meus amigos? Por que eu não me envolvi mais com a vida da igreja? Porque é isso que dá sentido
a uma vida com sabedoria, uma vida com propósito. Eu quero orar em relação a isso com você. A eternidade é uma realidade, a morte é uma realidade, a vida é passageira e a vida é curta para ser pequena, como disse o sábio. A vida é curta para ser pequena. Então viva para agradar a Deus, viva segundo o propósito para o qual nascemos, viva com gratidão, viva de forma desapegada e viva desfrutando da família, dos irmãos, dos amigos e da igreja. Vamos orar. Mas antes de orar, você já é membro do meu canal? Não? Por quê? Aqui embaixo tem um link. Seja membro. Você quer fazer parte dessa grande família? Você quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Você quer ter acesso à mentoria que eu dou para casais? Aqui embaixo. Seja membro. Então clica aqui. Seja membro. Se torne um membro nível 1, nível 2, nível 3. Vamos lá então? Faça isso. Aqui embaixo tem um link. É simples. Dá uma olhadinha. Aqui embaixo tem um link. Clica aí. Se torne um membro do meu canal. Hoje, agora. Isso é muito importante. Tá bom? Eu quero orar pelas crianças. Você já... Lá atrás eu pedi para você colocar o nome de 1, 2, 3 crianças. Tá? Hoje eu vou orar pelo meu netinho Joaquim e vou orar pelo Davi. Mas eu vou orar pela Aurora também. É uma netinha do coração. A Aurora, uma linda criança que quando nasceu ficou aqui em casa. Ela e a mãe, assim que nasceu. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão importante de reflexão com base no Salmo 90, escrito por Moisés. A tua palavra diz exatamente assim: ensina-nos a viver bem e sabiamente. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Pai, nós não queremos viver de forma negligente, displicente, arredia, tola. Nós queremos viver com sabedoria e que todos os dias nós possamos viver de forma a aprender, a crescer, a vencer. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Continua, Senhor, abençoando cada pessoa que me acompanha todos os dias. São muitas pessoas. Esse meu irmão, essa minha irmã, essa criança que me acompanha todos os dias, este homem, esta mulher, Senhor, este casal, esta família, a tua bênção sobre todas, a tua bênção sobre todos. Agora, Senhor, de maneira muito especial, eu quero colocar diante de cada criança, Senhor, nesse exato momento, quantas crianças estão no orfanato, quantas crianças estão abandonadas, quantas crianças estão em algum lugar pedindo esmola, quantas crianças estão em uma casa onde existe um abusador. Nós nos levantamos com muito temor e tremor para orar por estas crianças, para orar por estes lares disfuncionais. Senhor, estende as tuas mãos aonde houver uma criança precisando de socorro porque está sofrendo abuso, aonde houver uma criança, Senhor, precisando de socorro porque está sendo espancada, maltratada, passando fome, presas. Pai, estende as tuas mãos nestes lugares. Senhor, o que a missionária Ariadna contou para nós através daquele podcast, crianças em determinado país que são vendidas para o prostíbulo e tem que atender até 30 homens por dia, vivendo uma escravidão. Senhor, tende misericórdia destas crianças, e aonde quer que haja crianças assim, que as tuas mãos se estendam nessa direção. Pai, socorre nossas crianças, liberta essas crianças, envia socorro para estas crianças, faz alguma coisa em favor destas crianças. Nós levantamos num clamor no fundo do nosso coração hoje, orando por cada criança,
Eu oro pelo Davi, meu neto, continua guardando, protegendo, fazendo com que ele cresça em sabedoria, graça e conhecimento de Ti. O Joaquim, a Luísa, a Aurora, filha do Wesley, Senhor, eu oro. Eu oro por todas as crianças, Senhor, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu oro pelas crianças em país, crianças que estão sendo vendidas. Senhor, socorre, estende as Tuas mãos. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Amanhã estaremos de volta com mais um Salmo. Olha, está sendo muito bom meditar no livro de Salmo esses dias com vocês. Agora, envie esta mensagem para algumas pessoas. Envie esta mensagem para pelo menos 10 pessoas que você ama. Assim que eu terminar, clica aqui, seja membro e se torne membro do meu canal, ok? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.